Salve galera, aqui é o professor Montanha. Vamos para a aula 2 de evolução. Se você ainda não assistiu à aula número 1, que eu falo a respeito dos conceitos fixistas e transformistas, vale a pena dar uma olhadinha aí nessa aula 1 antes da aula 2, porque essa aula 2 vai apresentar um subsídio, vai apoiar as ideias a respeito da transformação, da evolução dos seres vivos. Pois bem, lembrando que da disputa, né, entre as teorias transformistas de Heráclito, né, contra as ideias fixistas, Parmênides, surgiu ao longo da história, até o final ali da Idade Média, que é onde nós paramos na aula número 1, um grupo de cientistas que começam a apresentar algumas evidências científicas para provar que talvez haja realmente esse processo de mudança orgânica ao longo do tempo. Então, uma das evidências mais utilizadas são os fósseis. Mas, afinal de contas, o que são os fósseis? Qualquer vestígio deixado por um ser vivo, mas ele tem que ser datado antes da escrita. Isso também, a escrita separa a pré-história da história. E também os achados deixados por um ser vivo, seja uma pegada petrificada, seja restos mortais, seja vasos quebrados, pontas de lança, tudo que for deixado por um ser vivo antes do surgimento da escrita, a gente vai dar a denominação de fóssil. Tá, mas se eu chegasse para um fixista e falasse assim, olha fóssil é qualquer vestígio deixado por um ser vivo antes do surgimento da escrita. Ele vai falar, e daí? Qual o problema? Não serve de nada a definição do que é um fóssil. Olha lá, esses são, por exemplo, fósseis de peixes. Eu tenho dos peixes mais antigos, vamos dar um exemplo aí, vamos imaginar que fosse de 3 milhões de anos, outro de 2 milhões de anos, e aí como que eu uso esses fósseis como evidência evolutiva? Eu faço a comparação das estruturas, né? Então, colocando um fóssil após o outro, eu vou comparando as semelhanças e diferenças entre as estruturas. Aí sim, a utilização do fóssil faz sentido. Então, se eu comparo as semelhanças e vou apresentando as pequenas mudanças ao longo do tempo, pode servir sim como um apontamento para as evidências científicas de que os seres vivos vão mudando ao longo do tempo. Pois bem, além dos fósseis, que mais que tem, professor Montanha? Temos os órgãos vestigiais. O que são os órgãos vestigiais? São estruturas que apresentavam função em nossos antepassados, mas hoje são apenas vestígios não funcionais. Você pode dar exemplo? Claro que sim, meu amigo. Olha aí, nós temos o aparelho digestório, o sistema digestório humano. Se você olhar ali embaixo, né, a gente vai encontrar uma coisa chamada apêndice vermiforme. O apêndice vermiforme, ele é um órgão vestigial, por quê? Porque hoje ele não tem função alguma. Até acontece casos em que a inflamação dele gera uma doença que você conhece como apendicite. Nos casos mais agudos, é necessário, inclusive, fazer uma operação dele. Mas, antigamente, né, os primeiros mamíferos, provavelmente aqueles que tinham hábito de herbivoria, que eram herbívoros, necessitavam de um intestino muito grande para a digestão. Com a mudança dos hábitos alimentares, quando nos tornamos nós mamíferos onívoros ou carnívoros, o intestino foi atrofiando. E parte dele deve ter originado esse apêndice vermiforme. Um outro órgão vestigial mais recente que nós temos, olha aí na imagem, logo abaixo, localizem aí o cóccix, né?
O cóccix é o osso, na verdade é a fusão de ossículos do final da nossa coluna vertebral. Muito provavelmente, os primeiros hominídeos, eu não estou nem falando de Homo sapiens, estou falando há muito mais tempo, né? Os primeiros hominídeos que surgiram na África, e é interessante você saber que nessa época a África era toda como uma floresta amazônica. Então, para se locomover, uma das maneiras mais eficientes era através das árvores. E os primeiros hominídeos, ao que indica, apresentavam cauda para se locomover com maior facilidade. Em cima disso, né, com o passar do tempo, surgiu a Cordilheira do Himalaia. Quando surge a Cordilheira do Himalaia, para de chegar as monções no centro da África, né, para de chegar as chuvas, e a floresta regride. No local dessas grandes florestas surgem as savanas, que é um grande matagal. Nesse momento, a evolução permitiu o homem se tornar bípede, e ao se tornar bípede houve a regressão da cauda, formando então o cóccix. Se era de uma forma, se tinha cauda e hoje não tem o vestígio dela, se o intestino era longo e hoje parte dele é atrofiado, é uma evidência de que os seres vivos podem sim sofrer transformações ao longo do tempo. Muito bem. Então, se apresentava função em nossos antepassados e hoje não possui, significa que mudamos com o passar do tempo. Então, órgãos vestigiais, uma segunda evidência evolutiva. O estudo das semelhanças. Vamos fazer uma comparação, pessoal. Quem que você acha que apresenta proteínas com maior grau de semelhança ou DNA com maior grau de semelhança? Eu vou citar 3 indivíduos, você pensa dos 3 quais são os 2 com maior semelhança. Então vamos pensar. Jacaré, morcego e homem. Você que pensou no morcego e no homem, com maior grau de semelhança de DNA ou de proteína, está certo. Porque o ancestral comum entre os 3 mais próximo é um mamífero. Mas se eu pensar no morcego, no homem e no macaco, quem terá DNA com maior semelhança é o homem e o macaco. Porque temos uma ancestralidade mais próxima em relação ao morcego. E se eu melhorar ainda esse exemplo, eu, o macaco e a minha irmã, quem terá maior grau de semelhança é eu e a minha irmã. Porque o ancestral mais próximo entre nós 3 é o meu pai. Então, o estudo das semelhanças nos permite analisar. E quanto mais próximo for o ancestral em comum entre os indivíduos, em estudo, maiores serão as semelhanças entre eles. Além do estudo das semelhanças desse DNA e dessa proteína, é legal para a gente perceber o seguinte, né? Vamos fazer um exercício aí para ver se vocês entendem esse estudo de semelhança. A seguir estão representadas 3 sequências de aminoácidos de proteínas retiradas de diferentes espécies. A espécie A, a espécie B e a espécie C. Vamos começar fazendo a comparação entre a espécie A e a espécie B. Veja bem, os 2 primeiros aminoácidos de A e B é metionina. Os 2 segundos é arginina, leucina. Aí, o 4º aminoácido é diferente entre a espécie A e a espécie B. E assim sucessivamente. Nós vamos encontrar 4 aminoácidos diferentes entre a espécie A e a espécie B. Agora nós vamos fazer o mesmo processo entre a espécie B e C. Então, olha só. Nós vamos encontrar apenas um aminoácido diferente entre eles. Resta a gente comparar a espécie A com a espécie C. Vamos fazer essa comparação e nós vamos perceber que existem 3 aminoácidos diferentes. Portanto, pessoal, quais são os indivíduos com maior grau de parentesco evolutivo? Olha lá.
A gente vai ter, então, admitindo-se um ancestral comum para as três espécies, a árvore filogenética que melhor representa o aparecimento evolutivo entre as três é. Então vamos entender isso daí. Cada vez que haver uma bifurcação, significa que nessa bifurcação é o ancestral. E quanto mais vamos subindo em direção às letras, significa que é o tempo mais próximo entre eles. Então aqui embaixo é o ancestral mais distante, conforme vai ramificando é o ancestral mais próximo. Lembra quais são os indivíduos que apresentam a menor diferença entre os aminoácidos? É a espécie B e C. Então B e C têm que estar muito próximos, né? Isso já elimina a alternativa A, que coloca A e B mais próximo em relação a C. Deixa a alternativa B dentro, tira a alternativa C, deixa a alternativa D dentro e elimina a alternativa E. Então a gente ficaria em dúvida entre a alternativa B e a alternativa D. Como que eu faço para saber, então, qual que é a sequência? Se a sequência é A, B e C ou se a sequência é A, C, B. Voltamos para lá. Tirando, então, a diferença que é de um aminoácido entre a espécie B e C, a que vai apresentar menor grau de diferença é A e B. Vejam só, entre A e B existem 4 aminoácidos diferentes. Então, eles devem estar nas extremidades. Continua. Então, olha só, alternativa B, eu tenho A, B e C. E na alternativa D eu tenho A, C e B. Então, como a maior diferença é de 4 aminoácidos, A e B devem estar nas extremidades. C deve ser o intermediário, alternativa D. Além de utilizar esse conceito para resolver esses tipos de exercício, o estudo das semelhanças, como já vimos, quanto mais próximo for o ancestral em comum, entre eles, os indivíduos também terão maiores as semelhanças. Desse estudo de semelhanças anatômicas, bioquímicas, fisiológicas, também existe o estudo das semelhanças embrionárias. O estudo das semelhanças embrionárias gera uma classificação de estrutura ou órgãos homólogos e análogos. Como que nós vamos fazer isso? Eu vou passar uma colinha para vocês. Como que vai funcionar essa colinha, pessoal? Ninguém aqui estudou a embriologia de insetos, a embriologia de anfíbios e tal. Então, a gente vai pensar assim, ó, todo mundo que estiver dentro da mesma nuvem irá apresentar o mesmo desenvolvimento embrionário. Então, todos os insetos têm o mesmo desenvolvimento embrionário. Porém, os insetos são diferentes no seu desenvolvimento embrionário de peixes e répteis e assim vai. Só peço para você prestar atenção em um tipo de desenvolvimento embrionário. Aves e mamíferos vão apresentar, até um certo estágio, o mesmo desenvolvimento embrionário. Gente, é uma colinha, é uma dica de como resolver os exercícios, tá? Não vai levar isso ao pé da letra, mas entendendo essa colinha, vai ser assim, ó, todo mundo que estiver dentro da mesma nuvem vai apresentar o mesmo desenvolvimento embrionário. Então, olha só, vamos montar uma tabela. De um lado, homologia, do outro lado, analogia. O que é homologia? Então, são estruturas que apresentam o mesmo desenvolvimento embrionário. Ou seja, vão ser estruturas pertencentes a indivíduos que estarão dentro da mesma nuvenzinha. E aí eles podem estar adaptados para diferentes ambientes. Me dá um exemplo aí, professor. Se eu falar da asa do morcego, que é um mamífero, e da pata do cavalo, pata dianteira do cavalo, e da nadadeira de um golfinho, eu vou perceber, se eu tirar uma radiografia, pessoal,
que eles apresentam o mesmo número de ossos, tanto na asa, quanto na pata dianteira, quanto na nadadeira. Por quê? Porque eles tiveram a mesma origem embrionária. Como eu estou falando de uma parte, eu falo então em estruturas homólogas. Porém, o cavalo, ele cavalga, ele usa essa pata dianteira para se locomover. O morcego usa esse membro anterior para voar e nós falamos do golfinho que usa esse mesmo membro anterior para nadar. Por isso eles estão adaptados para diferentes ambientes. Se você entendeu homologia, a palavra homo igual, igual em quê? Em desenvolvimento embrionário igual, analogia é justamente o oposto. Analogia são estruturas que apresentam desenvolvimento embrionário diferente e estão adaptados para o mesmo ambiente. Olha só, pessoal, então se eu falo tubarão, o tubarão vai estar lá na nuvenzinha dos peixes. E o mesmo golfinho, ele está lá na nuvenzinha dos mamíferos. Ao comparar a nadadeira deles, tem desenvolvimento embrionário diferente, eu falo em estruturas análogas. E da homologia e analogia surge um outro tipo de classificação, que é a irradiação adaptativa e a convergência adaptativa. Em resumo, é a mesma coisa, você vai usar as mesmas nuvens para fazer a mesma classificação. O que muda? Em vez de eu falar da estrutura, eu falo do indivíduo. Então, irradiação adaptativa são indivíduos que apresentam o mesmo desenvolvimento embrionário. A convergência adaptativa são indivíduos que apresentam desenvolvimento embrionário diferente. Então, se eu falo da nadadeira do tubarão e a nadadeira do golfinho, estou falando da estrutura, a minha resposta é analogia. Se eu pergunto do tubarão e do golfinho, a minha resposta é convergência adaptativa. O mesmo se aplica à asa do morcego e à pata dianteira do cavalo. Eu estou falando de uma parte da estrutura, a minha resposta é homologia, mas se eu falo o cavalo e o morcego, é um caso de irradiação adaptativa. Ok, pessoal? Pois bem, dentro dessa ideia, então, de evolução, a gente vai utilizar bastante os conceitos de evidências científicas, que são essas três. Relembrando, fóssil compara semelhança e diferença. Órgãos vestigiais comparam as diferenças. Se tinha função no passado e hoje não tem mais, é que os seres vivos mudam. E também o estudo das semelhanças. Ao comparar as semelhanças entre os indivíduos, eu consigo montar, então, a árvore evolutiva. Se você gostou, deixe aí o seu like para ajudar eu a deixar mais aulas aí com vocês. Compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. E até a nossa próxima aula, que vai ser sobre teorias evolutivas. Um beijão, até a próxima. Tchau!